meus amores, tudo bem com vocês? Hoje tem mais um vídeo sobre psicologia, porque vocês me pedem muito para trazer esse tipo de vídeo. E hoje eu vou contar para vocês como foi a minha primeira experiência como psicóloga clínica, como foi a minha primeira sessão como profissional. Bom, antes de eu começar mesmo a falar tudo, eu quero deixar bem claro pra vocês que tudo que eu falar nesse vídeo hoje é em relação a mim. Em nenhum momento eu vou falar sobre o meu cliente, em nenhum momento eu vou falar sobre quem foi a pessoa, nem o que aconteceu de assunto dentro da sessão, porque isso tá completamente fora do meu código de ética, isso não pode acontecer em nenhum lugar, não só comigo, mas com qualquer outro profissional da área. A gente não pode contar o que acontece dentro da sessão, o material que o nosso cliente traz, então tudo que tá nesse vídeo vai ser o que eu senti, as coisas que eu fiz, mas sem entrar em detalhes neste ponto, gente, porque eu não faria isso de forma alguma e eu espero que nenhum colega faça. Então o que vai ter nesse vídeo? O que eu vou contar nesse vídeo? Eu vou contar como eu me preparei, como eu me senti durante a sessão, como é que foi todo esse processo e a diferença dessa primeira sessão com a minha última sessão, que foi tipo ontem. Se você não me conhece ainda, se você ainda não viu nenhum dos meus vídeos sobre psicologia, eu sou psicóloga clínica já há 3 anos, eu me formei em 2016, no comecinho do ano. E eu trago sempre vídeos aqui contando sobre a minha experiência, sobre o que eu acho da psicologia, o que eu acho dessa área que eu atuo. Então hoje eu vou contar como que foi a minha primeira sessão, sobre a minha perspectiva de como eu me organizei e como que aconteceu assim dentro de mim mesmo. Bom, como eu sempre conto em vídeos de psicologia pra vocês, gente, eu sempre toco nesse assunto, que na minha graduação eu tive experiência como psicóloga clínica, eu fiz estágio em clínica, foi meu estágio profissionalizante no final do curso, eu fiz 1 ano de estágio como psicóloga clínica, isso dentro da faculdade, lá no núcleo de psicologia da própria faculdade, então eu não saí da faculdade crua, sem saber como é que era estar dentro de um consultório, sem saber como é que era estar com o cliente. Eu já tinha uma bagagem e isso me ajudou muito, muito, muito. Eu vou deixar cards e links aqui embaixo dos vídeos que eu comento sobre isso e que eu falo sobre essas experiências, tá bom? Então, tenho que começar por aí, eu tenho que contar por aí, né? Que eu tive experiência de psicologia clínica na faculdade. Então eu aprendi o básico, eu já sabia como era estar com o cliente, eu sabia como era, assim, o primeiro contato, mais ou menos quais informações eu deveria buscar, quais informações eu precisava direcionar para saber. Então isso me ajudou bastante. Só que é muito diferente, gente, quando você faz esse tipo de atendimento na faculdade, porque o clima é diferente, você está sendo avaliado não só pela sua postura, mas você está sendo literalmente avaliado porque vale ponto. Você precisa passar no estágio, então tem uma pessoa que vai te supervisionar depois, né? Tem a pessoa que vai te auxiliar nas sessões. A gente tem o famoso supervisor, né? Que é o professor ou professora que vai te supervisionar nos seus encontros. Então acontecia assim, eu atendia, fazia os encontros e na outra semana, no próximo encontro com a minha supervisora, eu contava como é que era e aí a gente elaborava a próxima sessão. Então, por mais que, pelo menos no meu caso, a minha supervisora era muito, muito gente boa, me ajudou muito e me deixava muito livre para escolher o que eu queria fazer, como que eu queria conduzir, ainda senti interferência porque, né, como eu disse, é um clima diferente e tem alguém ali te ajudando a pensar. E aí, quando você sai da faculdade e vai para sua clínica e vai começar, pelo menos em mim gerou a questão de, e agora? O que eu faço? Eu tive aquela experiência, mas parece que eu não sei muito bem o que fazer. Eu sei que eu tenho que chegar lá e conduzir uma sessão com o meu cliente, mas como é que eu vou fazer isso? E eu acho muito engraçado que hoje, olhando para esse questionamento que eu tive lá na minha primeira sessão, depois que eu saí da faculdade, na minha clínica, eu penso, gente, eu já sabia o que fazer, tanto é que eu fiz. Como que eu me preparei para a minha primeira sessão? Como que eu me organizei? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi fazer as fichas. O que são essas fichas? As fichas de prontuário. Eu fiz uma ficha com todos os dados que na minha cabeça eu precisava ter, e dados assim básicos, gente. Por exemplo, nome completo, idade, estado civil, se tem filhos, onde mora,
se é da cidade ou se veio de outro lugar, se foi assim, quanto tempo que mora aqui, se usa algum tipo de medicação, se usa algum tipo de droga, porque isso a gente também tem que perguntar, gente, que a gente tem que saber. E várias outras perguntinhas dessas fichas básicas, sabe, gente? Que a gente preenche em qualquer lugar, a gente preenche até pra fazer cartão. Então, eu fiz essa ficha pra ficar no prontuário de informações básicas, telefone, endereço, essas coisas. E fiz a fichazinha do prontuário, que era lá onde eu coloco, que eu uso até hoje, que eu coloco o que acontece durante as sessões, as informações que eu vou colhendo ao longo das sessões. Eu decidi que eu faria essa ficha porque nem sempre numa primeira sessão, nem sempre no primeiro encontro, essas informações que parecem tão básicas, elas aparecem. E eu precisava conhecer o meu cliente minimamente para saber como é que se daria os próximos encontros. Então, é mais uma forma de ter segurança, é mais uma forma de começar a entrar em contato com o outro sem ser tão invasivo, porque a pessoa já chega e sabe que a gente vai mexer em um monte de coisa e vai colher um monte de informação. Então, na minha cabeça, essas informações básicas iriam me ajudar e também iriam ajudar o meu cliente que estivesse lá a ficar mais tranquilo com o que ele tinha que falar, mais tranquilo com as informações que ele teria que me passar. Então, a primeira coisa que eu fiz para me organizar foi elaborar essa ficha, foi elaborar esses dados que eu gostaria de ter. Outra coisa que eu pensei antes para já ficar organizadinho, para já ficar assim claro, era decidir quanto tempo duraria a minha sessão. Porque por mais que a gente fale numa média de 50 minutos, cada psicólogo coloca um tempo. Cada sessão, dependendo do psicólogo, pode ser de um determinado tempo. Então, eu estipulei que para mim as minhas sessões seriam de 50 minutos e que poderiam chegar a 1 hora. Que são 10 minutinhos ali que eu dou extra, que eu coloco como extra para caso aconteça alguma coisa, eu tenho esses 10 minutos. Mas eu estipulei na minha cabeça que seriam 50 minutos. Por que a gente precisa saber do tempo antes? Pra gente se organizar dentro da sessão, quando a sessão tá acontecendo, pra você não deixar nenhuma ponta solta e de repente dar o horário e tá tudo bagunçado, sabe? Assim, você não conseguiu fazer um fechamento da sessão. Então, eu já estipulei o horário, quanto tempo seria, e isso também já é explicado pro cliente antes de tudo. E aí tá, né? E aí chegou o primeiro dia da minha primeira sessão fora de faculdade, lá no meu espaço, e eu fiquei super, super ansiosa. Igual eu falei pra vocês, por mais que eu já tinha, né, experiência de clínica, é uma experiência diferente. Quando você sai da faculdade, você não é mais aluno, você é profissional. Então, é diferente sim, por mais que você tenha bagagem, a primeira vez é sempre, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então, eu lembro que eu fiquei bem ansiosa, assim, de como que eu vou fazer, como é que eu vou me organizar dentro da sessão, porque a gente não sabe o que vai surgir. Eu lembro bem, assim, que na faculdade a gente tinha mais ou menos noção de quem que era o nosso cliente, porque lá no núcleo de psicologia já ficam as fichas. Às vezes você pega um cliente que já foi atendido por um outro aluno, e aí já tem a ficha toda, já tem contando a história da pessoa. Então, a pessoa que chega no seu consultório pela primeira vez, você nunca viu, você não sabe a história dela. Então eu fiquei meio assim, meu Deus do céu, o que vai chegar pra mim? O que eu vou escutar? O que eu vou ter que dar conta ali de organizar? E eu lembro que quando começou a sessão, essa ansiedade passou. E foi muito, muito, muito estranho isso, porque eu tava ansiosa até começar. E na hora que começou, gente, parece que foi tão natural. Sabe aquela coisa que te dá a sensação de que você já nasceu sabendo fazer aquilo? E é óbvio que eu não nasci sabendo fazer aquilo, e é óbvio que eu tô aprendendo até hoje, mas era uma sensação de que eu dava conta e que eu estava dando conta, que eu estava conseguindo fazer. E no final da sessão, a minha sensação era de que eu tinha feito algo muito bacana. É claro que também tinha uma sensação de, nossa, tem coisas que eu preciso melhorar, tem coisas que eu preciso crescer dentro da profissão, mas no final de tudo era uma sensação de, que legal, que coisa gostosa, eu queria mesmo fazer isso, essa era a profissão que eu queria ter, era desse jeito que eu queria atuar.
Então, por mais que tenha tido toda uma ansiedade antes, na hora que começou, gente, eu confesso pra vocês, foi embora. Na hora que eu fiz lá a minha fichazinha, peguei as informações e a gente começou a conversar sobre o caso em si, passou. Foi natural. É meio que como andar de bicicleta, sabe? Depois que você aprende, você pode ficar anos sem pegar a bicicleta, mas depois você sabe que dá conta, sabe? Se eu comparar a minha primeira sessão com a minha última sessão, eu estou completamente diferente no sentido assim, hoje eu sinto que eu sou mais eu, hoje eu sinto que quando eu tô atendendo é de fato a Priscila psicóloga, é o meu jeito de atender, é o meu jeito de conduzir, porque lá no comecinho eu ainda me espelhava muito nos professores que eu tive, no contato que eu tive com alguns psicólogos, porque eu ainda estava formando o meu jeito, eu ainda estava aprendendo qual que era o meu jeito de estar dentro da clínica. E aí agora, 3 anos depois, eu posso dizer que o jeito que eu atuo dentro da clínica, o jeito que eu levo as minhas sessões, o jeito que eu trabalho com os meus clientes, é o meu jeito. Eu vejo isso assim porque quando a gente conversa, né, com colegas de profissão, a gente vê a diferença. De assim, às vezes a gente faz a mesma coisa, a gente trata assim um assunto parecido, só que de formas diferentes. Fui percebendo o quanto eu gostava mesmo de trazer exemplos, eu gostava de fazer atividades ali na hora, de inventar coisas na hora, de pegar uma coisa e puxar e falar, vamos pegar isso aqui e ir pro quadro, e desenhar, e escrever. Eu fui percebendo ao longo desse tempo que eu sou mais assim, que eu sou mais, uma palavra que eu posso explicar, mais espontânea. Eu acho que eu posso me definir assim. Eu sou uma profissional mais espontânea. Obviamente que tem todo um planejamento, né? Precisa ter todo um planejamento com os nossos clientes dentro dos casos, né, de cada um. Mas eu percebo que eu funciono muito melhor e os meus clientes também respondem muito melhor dentro dessa espontaneidade, dentro disso de a gente não ficar preso demais a alguma coisa, ou rígido demais. Então, eu sou isso. Até mesmo assim, vocês podem notar o jeito que eu converso com vocês aqui, as coisas que eu faço, quem me acompanha no Instagram, que vê mais do meu dia a dia, o jeito que eu sou aqui, o jeito que eu mostro pra vocês no meu dia a dia lá no Instagram, se você não me segue, começa a seguir, é o meu jeito como psicóloga, sabe? Eu sou assim, eu sou espontânea, eu gosto de usar criatividade, eu gosto de ser livre pra criar e eu, principalmente, gosto de deixar os meus clientes livres pra se expressar, pra criar dentro do consultório, dentro das sessões. Então, é isso, assim. Acho que a maior diferença mesmo entre a minha primeira sessão e a última é dentro disso, assim, de eu ter descoberto quem eu era como psicóloga, quem eu sou, o que que eu faço, como eu gosto de fazer sendo psicóloga. E isso é tão importante, gente, isso é tão importante, porque se a gente não descobre isso como a gente quer ser como profissional, se a gente não descobre a forma com que a gente quer trabalhar, a gente fica muito preso e se espelhando muito em outras pessoas e o nosso trabalho não se encaixa. Nosso trabalho não se encaixa nem na gente, nem no nosso cliente, porque o nosso cliente ele vai perceber assim de, nossa, esse psicólogo parece que é meio estranho, parece que ele não tá tão à vontade para estar aqui, né? E isso acontece quando a gente não se encontra como profissional, quando a gente não encontra o nosso jeito de trabalhar. Eu quis trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, contar um pouquinho disso, porque eu vejo muitas pessoas que me mandam perguntas no Instagram, que me mandam perguntas nas outras redes sociais, no sentido assim, Priscila, tá, e depois que eu formar, como é que é atuar, como é que é estar na clínica? Então eu pensei, poxa, por que não contar pra eles que eu também tive essa ansiedade, eu também passei por um processo assim de preparação para conseguir fazer meu primeiro atendimento, mas que depois deu tudo certo, está dando tudo certo. E é bem isso, assim, as primeiras vezes são sim um pouco mais rígidas, a gente fica mais presozinho, assim, com medo de fazer algo errado, com medo de não estar fazendo certo, mas ao longo do tempo, com as experiências que vão vindo, a gente vai se descobrindo como psicólogo, daí a gente vai se libertando, assim. A gente vai começar a fazer realmente do nosso jeito, do jeito que vai funcionar e do jeito que vai ser melhor pra gente e pro nosso cliente. Então, a dica que eu queria dar com esse vídeo, com toda essa história, é de que
Tudo bem se no começo você se sentir um pouco perdido, tudo bem se no começo você se sentir ansioso, porque é normal, isso é normal. Com a prática e com o tempo, você vai se descobrindo, você vai se descobrir como profissional, você vai descobrir como é as suas características como psicólogo ou psicóloga, né? E vai dar tudo certo. Se você tá fazendo tudo dentro do código de ética, se você tá fazendo tudo dentro de embasamento teórico, se você tá preparado, né, dessa forma, pode ficar tranquilo que o resto vai vir, você vai aprender também. 3 coisas que são muito, muito importantes quando a gente está começando e que ajuda a dar segurança no nosso trabalho. Primeiro, fazer terapia. A gente não vai começar a clínica sem estar fazendo terapia. Pelo amor de Deus, não faça isso, não se arrisque, tá? Porque a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar com todas essas questões, então a gente precisa estar em terapia para dar conta do que tá vindo, né? Para dar conta da nossa profissão mesmo. Segunda coisa, gente, muito importante é supervisão. Supervisão não é bobagem, supervisão não é ficar só contando do caso à toa. Não, supervisão te ajuda principalmente a abrir um pouco mais o olhar para fazer interpretações, para entender o que está acontecendo. Então, supervisão é importante. Terceira coisa, gente, manter contato com outros profissionais, sabe? Com colegas, porque essa troca é muito importante. A clínica, muitas vezes, ela é muito solitária, assim, a gente fica muito sozinho, porque é a gente com o nosso cliente, depois que o cliente vai embora, é a gente com a gente. Então, quanto mais contato vocês tiverem com colegas da profissão, para você conseguir trocar uma ideia, para você conseguir conversar sobre a clínica, isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Isso me ajudou e continua me ajudando. Crie sua rede, sabe? Eu escutava muito isso na faculdade e depois que eu saí que eu fui entender. Quando eles falavam assim, criem uma rede para vocês. O que é criar uma rede? É ter pessoas da mesma profissão por perto, amigos, às vezes até quem formou com você, para que haja essa troca de informações, essa troca de experiências. Então, essas 3 coisas, gente, são muito, muito importantes no começo da atuação. Então é isso, meus amores, essa foi a história de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para vocês, espero também que de alguma forma tenha ajudado a você que tá aí ansioso para a saída da faculdade, não sabe como é que vai ser o começo dessa vida de clínica. Como eu disse, o começo sim a gente tem ansiedade, a gente fica meio, ai meu Deus, o que vai acontecer? Mas com o tempo e com muito estudo e com muito trabalho, a gente vai conseguindo e a gente vai se encontrando. Deixe comentário aqui embaixo me contando o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, em relação à clínica, como é que é, comenta aqui, deixa seu like para ajudar a gente, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana, curte a fanpage do blog, segue o blog, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo!